Salve, gente! Tudo bem? Então, nessa apresentação, a gente continua com o nosso estudo do movimento de um sistema de partículas. A gente viu como funciona o momento linear de um sistema de partículas e sua lei de conservação. Nessa apresentação, a gente vai ver como funciona o momento angular e a energia mecânica de um sistema de partículas e suas respectivas leis de conservação, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, para falar do momento angular de um sistema de partículas, vamos trazer nosso bom e velho sistema de partículas aqui de novo, né? Um sistema de N partículas, tá certo? E relembrar a expressão aqui do momento angular da iésima partícula, né? É simplesmente o R vetor P, né? Posição, produto vetorial com momento, né? Só que de cada uma das partículas. E então, o momento angular total, L, do sistema é simplesmente a soma sobre todas as partículas, tá certo? Dos seus momentos angulares individuais aqui, tá bom? Tá implícito aqui, bom, vou deixar explícito agora, né? Que o momento angular, né, como a gente já discutiu isso lá na apresentação de movimento em mais de uma dimensão, o movimento angular, por fazer menção explícita aqui ao vetor posição, ele depende de um ponto base, né? Então existe uma origem aqui, e essa origem está associada a um referencial inercial, isso vai ser muito importante, tá bom? Essa origem, claro, é a origem com a qual nós medimos todos os vetores, posições de todas as partículas, então é claro o ponto base relativo a todos os LIs, tá bom? Então todos os LIs estão associados ao mesmo ponto base, o que faz com que o nosso momento angular total aqui também esteja associado a esse ponto base O, que a gente vai deixar subentendido, tá? É a origem do nosso sistema de coordenadas, então está subentendido que o L tem por esse ponto o seu ponto base, tá? A gente pode agora se perguntar, né, como se dá a variação desse momento angular, tá bom? E aí, claro, né, a gente pode simplesmente fazer DDT aqui, tá bom? E aí, aplicando a regra de Leibniz, num dos termos aqui, né, DDT, né, de RI, vetor MIRI, ponto, quando a gente fizer, né, a derivada do primeiro termo aqui vezes o segundo, a gente vai ter uma coisa do tipo RI ponto vetor MRI ponto, né? Que dá zero, porque né, esses dois vetores são obviamente paralelos, né? Então isso aqui dá zero. E a gente fica então com um único termo, né? Que é quando a derivada atua aqui. Então a gente tem um R dois pontos, vou fazer de outra cor aqui, né? Quando a derivada atua aqui, né? A gente fica com RI vezes MRI dois pontos, tá bom? Que é a força, que é o que a gente escreveu aqui, né? Então isso aqui é nada mais nada menos do que o torque na iésima partícula e a soma de todos esses torques dá o torque total aqui do sistema, tá bom? Então a variação do momento angular total do sistema é igual ao torque total sobre o sistema. Investiguemos em um pouco mais de detalhe esse resultado que a gente acabou de derivar. Tá bom? Então vamos supor que em cada uma dessas partículas atuem forças desenhadas aqui, né? F1, F2, Fi, Fn, tá bom? E vamos dividir essas forças. A gente vai ilustrar só em uma das partículas aqui na iésima partícula para não carregar muito o desenho. E vamos dividir cada uma dessas forças, né, em forças internas, ou seja, essa força verde aqui é a combinação da força que todas as outras partículas fazem na iésima e uma força externa aqui, tá bom? Que vem de fora desse sistema, tá bom? Todas as forças, em princípio, podem ser divididas dessa forma, somatório das forças externas mais o somatório das forças internas, e aí então a gente escreve a variação do momento angular total como sendo o somatório de R vetor F aqui, onde agora a gente separou as contribuições internas e externas, tá bom? Vamos olhar com um pouco mais de atenção para a contribuição das forças internas, né? Então esse pedaço aqui, ele pode ser escrito assim, onde aqui a gente já utilizou o fato de que essas forças internas aqui vêm da combinação das forças que cada uma das partículas fazem na iésima par a par, né? Então essa força interna aqui é a soma da força que essa partícula aqui faz nessa,
mais a soma da força que essa partícula faz nessa e etc. Tá bom? Então a gente pode escrever essa força aqui como uma soma das forças par a par, e é isso que a gente escreve aqui, e é por isso que o J igual a I está, somatório aqui também é até N, né? O J igual a I está excluído, porque a partícula não faz força nela mesma. Tá bom? E aí, claro, a gente pode simplesmente pegar esse somatório, eu vou trocar de cor aqui, a gente pode pegar esse somatório aqui, né? Desculpem. A gente pode pegar o somatório, né? Pode pegar o somatório aqui e colocar em evidência, né? É isso que a gente faz aqui, tá bom? E aí, uma vez que a gente escreveu assim, esse somatório duplo aqui em I e J, a gente já viu isso, a gente pode, né, utilizar o fato de que está somando em I e J e escrever esse somatório aqui como meio dele mais meio dele mesmo. Aí, num dos somatórios, troca I por J, tá certo? E depois recombina, tá bom? Ao recombinarmos e usarmos a terceira lei, ou seja, né, a força que a uma faz na outra é igual a menos a força que a outra faz na uma, a gente chega aqui, né? A gente chega nessa expressão aqui, da qual a gente pode concluir o seguinte, né? Que se a gente pegar um par de partículas quaisquer, né? O par IJ aqui, tá bom? O vetor RI menos RJ é esse vetor que está expresso aqui, tá bom? Então, se a força para par for na direção, né? A força para par que está aqui, se ela for paralela à direção do vetor que liga as duas partículas, ou seja, for na reta que une as partículas, como está aqui, todos esses produtos aqui individualmente vão ser nulos, né? Porque se F e J for paralelo a R e J, isso for verdade para todo R e J, esses produtos todos dão zero, individualmente, né? Fazendo com que, então, se a gente supuser o que chamamos terceira lei na forma forte, ou seja, né, terceira lei aqui na forma forte, que é nada mais nada menos do que essa suposição aqui, né? A força que não apenas a força que I faz em J é menos a força, né, tá aqui, que J, né, F e J é menos FJI, mas que não apenas isso, mas de que a força atua sempre na reta que une as duas partículas. A gente tem a terceira lei aqui na forma forte, tá certo? E nesse caso, então, a gente conclui, como cada um dos termos individuais aqui são nulos, a gente conclui que a soma dos torques internos é nula, tá certo? Então, se vale a terceira lei na forma forte, a soma dos torques internos é nula. Esse é um resultado muito importante. Do resultado anterior, segue então que a variação do momento angular de um sistema de partículas é determinado inteiramente pelos torques externos, ou, mais especificamente, pela soma dos torques externos que atuam sobre o sistema. Tá bom? Então, quando calha da soma dos torques externos ser nula, a gente chega então à conclusão de que o momento angular de um sistema de partículas é conservado. Tá certo? Ou seja, se a soma dos torques externos que atuam sobre um sistema, mesmo que em cada partícula haja torque externo, tá bom? Mas se a soma dos torques externos sobre todas as partículas for zero, a gente tem então o resultado de que o momento angular é uma constante de movimento, tá bom? Bom, tudo isso a gente analisou para o caso no qual o nosso ponto base aqui, né, a origem do nosso referencial, né, nosso ponto base aqui, origem do nosso referencial inercial é ele mesmo, né, um ponto inercial, por assim dizer, né, um ponto solidário a um referencial inercial. O que acontece, né, o que aconteceria se esse nosso ponto O fosse um ponto não inercial, né? Ou seja, fosse um ponto que tivesse em movimento não uniforme relativo a um referencial inercial, né? Bom, acho que intuitivamente aí vocês já estão adivinhando que a coisa pode ficar bem mais complicada, e fica mesmo, né? Afinal de contas, nem as leis que a gente está acostumado, né? Nem o PDN, nem mais nenhum outro dos princípios são necessariamente válidos quando o nosso ponto base
não é mais inercial, mas existe um caso específico importantíssimo que vale um resultado importante, que é o caso no qual esse ponto não inercial é o centro de massa do sistema. E é claro que o centro de massa, né, de um sistema geral é um ponto não inercial, né? Afinal de contas, o sistema está em... né, essas partículas, né, estão se movimentando aqui, né? Tá certo? Estão executando seus movimentos aqui, então, sei lá, né? Aqui a gente tem V1, aqui a gente tem V2, aqui a gente tem V3, V4, tá certo? Essas partículas, V4, né? VI, desculpem, VN, né? Essas partículas estão se movimentando e isso, claro, faz com que o centro de massa perfaça uma trajetória altamente não trivial, certamente não retilínea, não uniforme. Então, o centro de massa é um ponto não inercial, né? Então, o que acontece, né, é que se a gente descreve, então, o sistema agora, né, a partir de Ri', né, onde Ri' é a posição relativa ao centro de massa. E faz isso para todas as outras partículas, né? Não vou escrever para não poluir aqui muito o desenho. A gente pode mostrar que com relação ao centro de massa, ou seja, este ponto particular, vale uma lei parecida com essa aqui, né? Ou seja, a variação do momento angular relativo, por isso essa linha aqui, ao centro de massa, ela é igual ao torque, a soma dos torques externos relativas ao centro de massa também. Tá bom? Esse resultado vai ser crucial quando a gente for falar de corpo rígido, isso vai ser lá em Mecânica 2 só, mas eu resolvi dar uma adiantada aqui, porque é um resultado que é bom vocês já irem se familiarizando. Bom, então passemos à terceira e última quantidade de interesse aqui para a gente, que é a energia mecânica associada ao sistema de partículas. Tá bom? Então a gente tem aqui no nosso sistema de partículas, né, um sistema de N partículas, e vamos olhar para a segunda lei aplicada ao movimento aqui de uma única partícula, da iésima partícula, tá bom? Então, massa vezes a aceleração dessa partícula é igual ao somatório das forças que atuam sobre essa partícula. E aí, inspirados no que a gente fez lá para o movimento de uma única partícula, a gente pode multiplicar aqui a esquerda e a direita, né, pela velocidade, multiplicar escalarmente. E lembrar do resultado que a gente já usou, né, de que RI ponto escalar, RI 2 pontos, pode ser escrito como uma derivada total, né? Isso é simplesmente a derivada de meio de RI ponto ao quadrado, né? Onde isso aqui, o vetor ao quadrado, entre aspas, é o produto escalar dele por ele mesmo, né? Tá subentendido isso, tá bom? E então, utilizando esta identidade aqui, que a gente já usou uma vez, a gente pode reescrever essa linha aqui nessa forma, onde a gente aqui, claro, já identificou a energia cinética de uma única partícula, e a sua derivada, então, é o que está escrito aqui no lado esquerdo, e então somando todas as I', cada uma associada a uma partícula, a gente pode, então, escrever essa equação aqui para a variação da energia cinética do sistema, que é esse T aqui, tá certo? E essa variação, então, é dada por esse somatório aqui, tá certo? Essa equação já está muito bonita, mas a gente pode escrevê-la de uma forma ainda melhor, e aí vou apagar aqui o que eu já envolvi para deixar mais claro, que é de simplesmente pegar, né, essa diferencial aqui e multiplicar lá no lado direito, tá bom? Então a gente pode, né, apagar agora isso aqui, e a gente tem então que uma equação que envolve duas diferenciais, né? A diferencial da energia cinética total é igual a esse somatório dessas diferenciais aqui, tá bom? Mas como interpretar direitinho esse lado direito, né? Para isso, a gente tem que imaginar que, né, esse sistema está perfazendo aí um movimento, tá bom? Então essas linhas aí são movimentos possíveis do sistema. E este R.dt a gente sempre faz aqui ao longo de um movimento possível, né? Então a gente faz uma variação, a gente estuda uma variação do sistema, mas enfim, essa partícula então se moveu daqui para cá durante esse intervalo dt. Essa partícula, por exemplo, se moveu daqui para cá, esta veio daqui para cá e essa aqui veio daqui para cá, tá certo? Sempre ao longo de um movimento possível. Porque quando isso se dá ao longo de um movimento possível, né, a gente sempre pode escrever este cara aqui, então, né, como um DRI, tá certo?
E este DRI, então, e esta quantidade aqui, então, agora a gente pode reconhecer como sendo o trabalho, né? É o trabalho associado aqui, desculpem, né? Índice I, né? É o trabalho associado à iésima partícula, feito pelo somatório das forças que atuam sobre aquela partícula, e então a gente pode escrever essa identidade aqui entre as diferenciais, né? A diferencial da energia cinética é igual, então, a diferencial do trabalho, né? A soma das diferenciais dos trabalhos feitos pelas forças em cada partícula, né? Notem a presença dessa barrinha aqui. Isso quer dizer que essa diferencial é uma diferencial não exata, né? Ou seja, a gente não sabe se existe uma função que diferenciada vai gerar cada um desses termos aqui, tá bom? Em geral, isso não existe. Então, por isso que essa diferencial aqui é chamada diferencial inexata. E a partir daqui, a gente, né, conclui que, pelo menos, né, se as diferenciais são sempre ao longo de um movimento possível, a diferencial da energia cinética é igual à diferencial da soma dos trabalhos feitas sobre o sistema. Assim como nós fizemos lá no estudo do momento angular, aqui também é útil dividir as forças que atuam sobre a iésima partícula em forças internas e forças externas, tá bom? E a combinação dessas forças dá então a força total que atua sobre a partícula, tá bom? Fazendo essa separação, a gente pode então, claro, escrever a diferencial aqui da energia cinética como sendo igual à soma de duas diferenciais, né? Uma associada ao trabalho das forças internas e a outra associada ao trabalho das forças externas. E vamos olhar aqui primeiro para as forças internas, tá bom? O trabalho associado às forças internas, né? Ele pode ser escrito então como esse somatório aqui, e aqui a gente só escreveu, né? Só simplesmente restringiu aquela equação para o trabalho para as forças internas. E notem a notação aqui, né, que eu esqueci de falar, né? Aqui eu introduzi uma notação com essa chave aqui, que significa que, em princípio, tem uma dependência de todos os R's aqui, né? R1, R2, R2, Rn, e isso aqui, né? De R1 ponto, R2 ponto, até Rn ponto, tá bom? Então isso aqui é só uma abreviação para uma possível dependência em todas as posições e velocidades. Aqui a gente já aboliu, né, a dependência no tempo, porque as forças internas não têm dependência temporal. E daqui para cá, né, é que a gente vai usar algumas identidades. E se vocês não conseguirem acompanhar, podem pausar o vídeo, irem lá na apostila, que lá está feito em mais em detalhe, que é utilizar o princípio da superposição e o princípio da proporcionalidade das acelerações, ou seja, a terceira lei, né? Porque o que a gente vai fazer aqui vai ser expressar essa força aqui, que ainda está escrita de forma bem genérica, como somatório das forças par a par, né? Então esta notação aqui, né, é para a força, por exemplo, entre a iésima e a jésima partícula apenas. E a gente vai escrever então as forças internas sobre uma única partícula como somatório das forças par a par, tá certo? E é isso que está simbolizado aqui nessa notação. E já usamos também o fato de que a força que uma partícula, né, faz na outra é igual a menos a força que a outra faz na uma, tá bom? É utilizando esses dois princípios. A gente chega aqui então nessa linha de baixo, que eu vou apagar aqui só para ficar mais claro o que está escrito, mas infelizmente não tem mais muito como a gente prosseguir, tá? Diferentemente do caso do momento linear e do momento angular, a soma, os trabalhos feitos pelas forças internas não são nulos e não tem nenhuma propriedade assim mais especial, exceto pelo fato de poder ser expresso como a combinação dos trabalhos das forças par a par. Agora, se as forças internas podem ser escritas como gradiente de uma certa função U', e aí só salientando aqui que o índice I, né, tanto aqui como aqui, não significam componentes, né, é um índice indexador da partícula, né? Então esse gradiente aqui, né, é o gradiente completo, né, o vetor gradiente que atua na U', e esse índice I aqui só diz respeito a que partícula esse gradiente se refere, né? Ou seja, qual variável que ele vai pegar aqui dentro, tá bom?
No caso em que f pode ser escrito como gradiente de uma função U', tá certo? E isso for verdade para todas as partículas I do sistema, a gente então pode escrever, nesse caso, a gente pode escrever a diferencial não exata do trabalho como uma diferencial exata, tá bom? E esse menos aqui é só por conveniência, né? Ele apareceu aqui também, tá certo? Então a gente pode transformar essa diferencial não exata numa diferencial exata, e aí, ao escrevermos a conservação da energia, né? A gente pode, desculpem, ao escrever a equação do balanço de energia, né? A variação, né? A diferencial associada à energia cinética fica igual, então, a uma variação agora que é uma diferencial exata, né? Mais essa aqui que continua sendo não exata. A gente pode, então, passar, né? Esse cara para cá. E aí, então, obtermos, né, uma grandeza que a gente pode chamar de energia mecânica interna, tá bom? Que é igual a diferencial associada apenas aos trabalhos externos, tá bom? Então, se as forças internas advêm de um potencial em todas as coordenadas, né, de todas as partículas, a gente pode então falar de uma energia mecânica interna, que está aqui, que por sua vez vai estar relacionada, né, a sua variação vai estar relacionada à variação aqui, a diferencial não exata dos trabalhos externos. Finalmente, se os trabalhos externos, né, se as forças externas, desculpem, também puderem ser associadas a um potencial, a gente tem então que a gente pode escrever essa última diferencial não exata em termos de uma diferencial exata também, tá certo? Vai ser esse du duas linhas, e aí então, né, podemos finalmente botar todo mundo aqui dentro, né, dessa diferencial exata, e esta quantidade, a energia mecânica total do sistema, ela vai ser conservada, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem, né, e um caso que vocês podem ver bastante particular, né, tanto as forças externas como as forças internas têm que estar associadas a um potencial. Nesse caso, a gente pode falar dessa quantidade aqui, a gente vai chamar de energia mecânica, tá certo? E esta quantidade vai ser, então, conservada, tá bom? Bom, acho que essa apresentação foi bastante densa, né? Apesar dela estar só com 22 minutos, acho que ela poderia até ter ficado mais longa, talvez vocês precisem de algum tempo para digerir aí todo esse conteúdo, mas por outro lado, isso diz que a gente está num bom ponto para parar, né? Então, espero que vocês tenham gostado, enfim, até a próxima apresentação, que já deve ser de outro tópico. Tá bom, gente? Até logo, um abraço.